Ok, senhores, sejam bem-vindos então à nossa aula de número 11 do curso de Física 2, onde nós vamos explorar alguns exercícios e aplicações do equilíbrio de corpos rígidos. Como objetivo, eu espero que no final dessa aula você seja capaz então de aplicar essas condições para fazer algumas previsões sobre forças e posições de pontos de aplicação dessas forças. Como introdução, gosto de colocar aí a motivação, né? Por que se estuda, né, equilíbrio de corpos rígidos, e aí não tem outra coisa a dizer a respeito, que tem muitas aplicações práticas na engenharia, né? Então, essa imagem aqui vocês podem ver é o estudo do equilíbrio de uma asa de avião sujeita aí alguns momentos de força e forças, né, posicionados em algumas distâncias, né. Aqui nesse outro caso está sendo feito aí o estudo do equilíbrio de um sistema que é baseado na ação de uma manivela, né, de uma rotação de uma manivela. Então, aqui nesse outro caso, por exemplo, se estuda a condição de equilíbrio dessa estrutura aí de sustentação. Mesmo que a gente esteja considerando aí sistemas fora do equilíbrio, a gente vai aplicar conceitos muito similares, como é o caso, por exemplo, quando se estuda aí o movimento de giro, né, de um barco em torno aí do seu centro de flutuação e considerando também o seu centro de gravidade. Então, tem uma grande gama de aplicações e essa é a importância de se estudar equilíbrio de corpos rígidos. Eu acredito que tanto profissionais aí da computação quanto da metalurgia devem dominar esses conceitos para que possam exercer aí suas atribuições com a eficiência esperada, né? Vejamos então um exemplo da aplicação do equilíbrio de corpos, das condições de equilíbrio de corpos rígidos para determinação de forças. Então a gente vai tentar determinar a reação nos apoios. No sistema ilustrado a seguir, a gente vai considerar que esse tamanho de A até C é de 80 cm e de que BC é de 30 cm, e que o peso dessa massa suspensa é de 80 raiz de 3 newtons. Eu sei que fica um tanto quanto artificial, mas aqui o propósito é que a gente pratique as técnicas aí de condições de equilíbrio dos corpos rígidos, né? Então vamos considerar esse diagrama aqui, esquemático do problema, e no primeiro passo nós vamos escolher aí a origem do sistema de referência. Veja que se essa viga girar, ela pode girar em torno desse apoio A. Então essa aí é a escolha natural para a origem do sistema de referências, conforme está ilustrado nessa figura. Eu vou ampliar no próximo slide. Está aí então uma vista ampliada do sistema de referências utilizado. Como nós vamos precisar de determinar aí a tração no fio, vamos aplicar aí apenas a condição de equilíbrio das forças na esfera. Como são apenas duas forças, a força de tração e a força peso, que é a superfície da Terra, quer dizer, que a Terra vai exercer sobre essa massa, então do equilíbrio dessa esfera a gente pode deduzir que essa força de tração é cancelada pela força peso, que portanto elas têm a mesma intensidade. Então a força de tração no fio na esfera e por conseguinte na extremidade da barra vai ser igual à força peso na esfera, que é de 80 raiz de 3 newtons. Na próxima etapa vamos tentar ilustrar aí todas as forças que estão agindo na barra, tá? Então nós estamos desconsiderando a massa da barra, então a força gravitacional sobre a barra vai ser desprezada. Então vão surgir apenas forças de contato. Então do contato da barra com o apoio B vai surgir uma força normal, que nós vamos denotar aí por normal B. Destaque, né? Força normal em B significa que é uma força perpendicular à superfície em B, então ela vai apontar num sentido aqui que faz 90 graus com a direção da barra. O outro contato que existe é da barra com o fio, né? Então dessa interação vai surgir essa força de tração denotada aí pela letra T, e a outra interação vai ser aqui, o outro contato é aqui no apoio. Disso vai surgir uma força de reação que nós vamos chamar de reação em A. Pessoal, então agora vamos fazer aí a próxima etapa da solução. Vamos fazer a decomposição das forças. Então primeiramente vamos apenas representar essas componentes.
Perceba então do diagrama de corpo livre que os vetores RA, reação em A, a força de reação em A, e a atração T não estão alinhados com o sistema de referências que foi escolhido, X e Y, cuja direção X está alinhada com a direção da barra, né? Então essas duas forças têm que ser decompostas, e daí para fazer a representação das suas componentes nós vamos utilizar a regrinha do paralelogramo, né? Vamos desenhar aí paralelas aos eixos X e Y, passando pela origem, pela extremidade do vetor que a gente quer decompor. Essas interseções serão as extremidades das componentes. Então essa interseção é a extremidade da componente Y, essa interseção é a extremidade da componente X, e assim também vai ser com as componentes Y e X em C. Uma vez que a gente tiver então determinado essas componentes, nós vamos substituir as forças pelas componentes e resolver o problema usando-as, né? Então vai ser uma espécie de uma simplificação. Com relação ao vetor de reação em A, a inclinação que ele possui, percebam que essa inclinação que ele tem é desconhecida, o que não vai ser problema, tá? Nós vamos apenas então representar as suas componentes e vamos determiná-las pelas condições de equilíbrio. Então as reações em X e Y vão ser determinadas não através da decomposição, já que a gente não conhece a inclinação, mas pela aplicação das condições de equilíbrio. Já a componente da tração T, como a gente conhece a inclinação, essas podem ser determinadas. Então nós vamos determinar as componentes X e Y dessa tração agora. Eu vou destacar aqui que, como a barra está inclinada de 30 graus em relação à horizontal, e a força de tração está alinhada com a força peso, que vai ser sempre perpendicular à superfície, então essa direção aqui tem que formar 90 graus com a horizontal. Bom, mas se for assim, como esse ângulo é 30 e esse 90, e a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, então esse ângulo aqui só pode ser de 60 graus. E aí, como a direção Y e a direção X são sempre perpendiculares entre si, então esses dois ângulos somados tem que dar 90, então se esse é 60, então esse aqui vai ter que ser 30 graus. Então a gente vai utilizar o ângulo de 30 graus aí para determinar as componentes. Perceba que da maneira como elas estão representadas, então a componente X ocupa, reside num cateto oposto a esse ângulo, e a componente Y reside num cateto adjacente, o que nos indica qual a função trigonométrica que nós vamos usar para cada uma delas. Para a determinação da componente Y, vamos perceber então que ela está num cateto adjacente a 30 graus, então a gente pode determiná-la pelo cosseno, O cosseno de 30 vai ser então o cateto adjacente pela hipotenusa, então a razão entre a componente Y e a tração. Então se a gente multiplicar cruzado aqui os meios pelos extremos nessa proporção, nós vamos encontrar que essa componente é o produto da tração pelo cosseno de 30, tá? Então, como a tração é igual ao peso da esfera, vai ser esse produto que vai resultar aí em 120 newtons para a componente Y da tração. Com relação à componente X, a gente percebe que ela está ocupando aí a posição de um cateto oposto, ao ângulo de 30 graus, então ela vai ser determinada pelo seno de 30, ou então multiplicando-se aí cruzados os meios pelos extremos dessa proporção, a gente conclui que ela vai ser o produto da tração pelo seno de 30, que é meio, então vai ser 40 raiz de 3, essas serão então as componentes X e Y da tração que serão utilizadas. E agora a gente vai aplicar, propriamente dita, uma das condições de equilíbrio. Vamos começar pela aplicação de equilíbrio dos torques. A gente deve de perceber então agora que, como essas componentes X, Rx e Tx estão alinhadas com o eixo X da barra, elas não vão conseguir produzir nenhum torque, nenhum momento de força. Então o momento de força de ambas aí é zero, uma vez que elas já estão aplicadas na direção do eixo X, Em outras palavras, não tem como essas forças aqui conseguirem fazer o sistema girar, tá? Então vai sobrar para a gente, hipoteticamente, essas três que estariam em direções perpendiculares a essa, então essas poderiam produzir torque, mas aí vamos destacar que essa componente RY não tem braço de alavanca, uma vez que ela já está aplicada no eixo de rotação, então ela não vai conseguir também
produzir nenhum giro, por conseguinte o momento de força que ela vai produzir vai ser nulo. Sobra então apenas esses dois momentos de força, da normal em B e da tração Y. Então percebam que se essa normal em B pudesse fazer o sistema girar, ela iria produzir um giro que seria no sentido anti-horário, então o torque ou o momento de força que ela vai produzir seria negativo. Já essa iria produzir uma aceleração angular, né, um giro no sentido horário, então o torque, o momento de força dela seria negativo, então esse torque ou o momento de força da normal em B é positivo, já o da tração em Y vai ser negativo. Bom, então agora nós vamos calcular o momento de força de cada uma dessas duas forças utilizando o método braço, né? Uma vez que como essa força já vai estar perpendicular aí à distância, então a distância da origem até o ponto de aplicação da força já vai ser o braço. Então aqui no caso apenas os 50 centímetros de A até B. Já a normal em B, já a tração em Y vai estar uma distância de 50 mais 30, 80 centímetros, né? Então está aqui um torque positivo, o outro negativo, esse braço de 50 centímetros, já esse outro braço de alavanca 80 centímetros. Ou então a gente pode cancelar os centímetros, cancelar os zeros, para concluir essa relação entre a normal em B e a tração em Y. Decorre disso então que 5 vezes a normal em B, a intensidade dessa força vai ser 8 vezes a tração em Y, mais então essa normal em B vai ser 8/5 dessa tração, e aí a gente conhece essa tração, então essa normal em B vai ser de 192 newtons. Agora nós vamos determinar as reações Rx e Ry. Para isso nós vamos somar as forças na direção Y, tá? Essas forças na direção Y são nulas. Então perceba aqui que a reação em Y aponta contra a direção do sentido de Y, então ela vai ser negativa na hora de fazer a soma, né? A normal B vai ser positiva e a tração Y vai ser negativa, então os sinais estão devidamente assinalados aí. A normal em B a gente já calculou, a tração em Y já é conhecida, então disso a gente pode concluir que essa reação em Y vai ser de 72 newtons. E resta agora, por fim, determinar a outra componente, mas para isso a gente usa a soma das forças na direção X. Ela tem que ser nula, para o sistema se manter em equilíbrio. Então, essa reação vai ser igual à tração em X, que é de 40 vezes de 3 newtons. E tá aí, gente. Esse é um exemplo, então, no qual se pode determinar as reações de um apoio, né? Em apoios no sistema em equilíbrio, basta a gente aplicar as condições de equilíbrio em corpos rígidos. Na nossa próxima aula nós vamos fazer uma aplicação um pouquinho diferente. Então, procure-me nos horários de atendimento, fique atento às listas de exercícios e questionários no Moodle. O meu muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.